Eu espero contribuir bastante, né, com esse culto que está sendo maravilhoso, muito bonito, de adoração. E é uma alegria, né? Como eu falei, é a primeira vez, né, pregando aqui nessa igreja. Fiquei honrada com o convite. E, primeiramente, vamos orar, né? Porque tem a mania de esquecer as coisas, então vamos orar primeiro, antes de abrirmos a Bíblia. Oremos. Senhor, nesse momento, vamos abrir a Tua Palavra, que o Senhor venha estar comigo. Amém. E com cada um aqui nesse momento, para que nós possamos entender a Tua mensagem, né? Que essa mensagem veio de Ti, não de mim. Venha conosco nesse momento, em nome do amor de Jesus. Amém. Amém. Já começo pedindo para abrir a Bíblia em Gênesis 12. O nome da mensagem é Quando Precisamos Deixar. Vamos ler do 1 até o 9. Amém? Amém. Deus chama Abrão e lhe faz uma promessa. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei. Engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Noré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência a essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor e lhe aparecera. Passaram dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel, ao ocidente, e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Arão dali, indo sempre em Neguebe. Quando eu li esses versos, né, que é falando da saída de Abrão, de Ur dos Caldeus para Canaã, mas porém ficou uma pulguinha atrás da minha orelha, que eu não consegui entender. Se Deus pediu para Arão sair de Ur dos Caldeus, por que aqui está dizendo que ele saiu de Arã? Aí eu fui atrás, né, de quem sabe todas as coisas, né? Fui procurar no livro da nossa irmã Ellen White, e eu esqueci até de trazer, né? Mas lá tem dizendo que quando Deus pediu para Arão sair de Ur dos Caldeus, ele saiu imediatamente e consigo levou a família do seu pai, além de sua esposa e os seus servos. E ele ficou lá em Harã até seu pai Terá falecer. Daí eu entendi, né? A Bíblia nunca erra. Ele saiu de Ur dos Caldeus, passou vários anos em Harã. Quando seu pai morreu, né, ele partiu para outras terras. Aí, tirando essa pulguinha atrás da minha orelha, né, continuei estudando, né, e aqui vamos falar um pouco sobre a cidade de Ur. Né, por que Deus pediu para Abrão, na época ainda, sair da cidade de Ur?
É isso que vamos ver hoje. O Ur dos Caldeus hoje é um lugar terrível, mas não foi sempre assim. Nessa época de Abraão, era um dos melhores lugares para se viver. E essa cidade, ela se localizava a 225 quilômetros do sudeste da antiga Babilônia, que hoje nós chamamos de Iraque. E era uma cidade muito alvoroçada, um comércio muito... Quando você vai numa cidade grande, que tem um comércio grande, é muito alvoroçada, muitas pessoas para lá e para cá comprando e vendendo. Era a cidade de Ur. E era um importante centro comercial. E a sua cultura também trazia os povos para visitar. As mercadorias, eram muitas as mercadorias. Era uma cidade rica. E o seu comércio, internacional mandava para todos os lugares. Vinha de navios, nos rios. Muitas mercadorias. E algumas caravanas também vinham em burros. Vinham caravanas de burros lotados de comércios, lotados de mercadorias. E seu opulento comercial fez da sua cidade um lugar próspero e atraente, com elevado padrão de vida. Importava tudo o que era necessário para as outras cidades e ainda sobrava muitas coisas. Importava tudo e ainda sobrava muitas coisas. O principal comércio lá era de lã, cevada, trigo, peixe, óleo de peixe e pele. Era um grande centro do saber também, Ali a escrita se desenvolveu primeiro, por causa do comércio, que precisava fazer as contas, precisava anotar as coisas. Então, foi o lugar onde a escrita logo se desenvolveu. E os salários eram com mercadoria, não existia dinheiro. Eu trabalhava e recebia com produtos, do que eu precisava. A educação também era surpreendente. As crianças que tinham de famílias ricas, elas podiam estudar. Já outras crianças, elas iam trabalhar. Então, acredito, por Arão ter muito dinheiro, ser a família rica, todos os seus filhos, todas as crianças da sua família estudavam e sabiam ler. Diferente de muitas outras cidades ao redor, que as crianças não tinham essa educação. E o principal, a escrita era expressa em forma de figuras. Escrevia na argila, com estilete, com ponta em formato de cunho. Depois de cada tabletezinho de argila era escrito, era seco no sol, resistindo a milhares e milhares de anos. É tanto que os arqueólogos ainda encontram, esses tabletes escritos. Encontram até hoje, durando muitos e muito tempo. O currículo era muito rígido e os métodos de ensino também. Os professores tinham permissão de bater nos alunos e os pais davam presente quando os professores faziam isso. Presenteavam os professores, porque diziam que eles estavam contribuindo muito na educação dos seus filhos. O tempo de duração nas escolas era o dia inteiro. Eles iam de manhã e só voltavam para casa de noite. Então, a educação realmente não era pelos pais, era na escola. Esse negócio de bater em aluno veio até o meu tempo. Até porque tinha gelinho. Pois é, durou muito tempo. E na China, no Japão, ainda acontece isso, até hoje. Levei bolo com força, muito. Não era bom? E tem uma coisa que ganha dos tempos de hoje. Porque existiam 3 professores em sala de aula. O professor titular, o professor auxiliar e um professor que era responsável pela chamada,
pelas atividades de casa, para verificar se os alunos tinham feito. Ele era só para isso. E para também disciplinar. Quando preciso, vinha, né, e batia no aluno, como necessário. Melhor do que nos dias de hoje, né? Que são 3 professores. Hoje tem sala que tem 1 ou 2. Então podemos dizer que a educação de Ur é melhor do que a dos dias de hoje, hein? Agora vamos falar da medicina. A medicina era totalmente baseada em remédios naturais. E os remédios eram baseados de leite, pele de cobra, casca de tartaruga e elementos extraídos das plantas. E para melhorar o gosto, eles acrescentavam a cerveja. Então, todo medicamento natural era colocado a cerveja para melhorar o gosto. Porque imagine só... Viu? Porque a cerveja é amarga. Eu não sei o que melhorava, não. Pode ser bem para conservar. Porque imagine só tomar um remédio de pele de cobra ou casca de tartaruga, né? Deve ser um purgante. Então, eles tinham realmente que melhorar um pouquinho de sabor. Agora, o que eu achei mais surpreendente na cidade de Ur eram as casas. No centro da cidade, as casas eram grandes. 2 andares, nenhuma passava mais de 2 andares. E cada casa tinha de 10 a 14 quartos. Enormes, né? Já as cidades dos bairros eram bem interessantes, as casas nos bairros. Tinha um portão enorme, era um quarteirão, um portão enorme. E quando você entrava, tinha um chafariz no meio. E todas as casas ao redor, as portas de frente ao chafariz. Então, as casas eram por famílias, assim, né? Cada família tinha o seu quarteirão. Aí eu fiquei imaginando, ou era muito bom, ou tinha muita briga. Mas eu acredito, né, que ali no meio, né, era muito bom. Era como se fossem os condomínios, né? Familiares. Isso. E Abraão morava nessas casas, onde as suas famílias estavam todas ali. E quando Deus falou, sai do meio da tua parentela, né, foi literalmente, né, do meio. Porque eles estavam ali, todo mundo junto, né, no quarteirão. Se reuniam muitas vezes com mesas grandes, no meio, em almoços grandes, e era muito divertido. E a mobília era muito bem organizada, né? As mesas, as cadeiras, os tapetes, as panelas, camas, tinham tudo. Tudo que você podia imaginar que as outras cidades vizinhas não tinham. Nenhuma cidade chegava aos pés de Ur dos Caldeus. O fogão de cozinha, naquela época, era de madeira, né? Era a base da madeira, mas era uma engenhosidade muito maior que nenhuma outra cidade teria. E a sua principal alimentação era pão de trigo ou cevada, tâmaras, lentilhas, ervilhas, azeitonas, alho, iogurte, queijo, carne, peixes, frutas, vinho, mel, azeite e muitas outras coisas. Era muita fartura, muita riqueza. Era a melhor cidade. Os casamentos eram arranjados pelos pais, né? Isso não mudou, sendo um preço estipulado, né, para a noiva, que era o dote. E esse dote era unicamente para a noiva, né? Como isso continuou do mesmo jeito, não mudou. Outras cidades também era assim. Só que a mulher não era tratada como nas outras cidades. A mulher tinha voz, a mulher podia falar, ela podia participar do comércio, né? Ela podia ter seus próprios escravos. A mulher podia falar nas reuniões. Em Ur era diferente. Então eu imagino que Sarai na época, e todas as mulheres eram muito felizes em Ur. Porque elas tinham direitos, elas podiam fazer as coisas dela, podiam comércio. Era bem democrático, né? Era. Da época.
E os filhos eram muito esperados, eram amados e educados. Porém, eles podiam ser, quando se tinha uma dívida, né, podia entregar o filho para pagar a sua dívida. Que eu achei meio contraditório, né? Era amado, mas poderia pagar com o filho, como escravo. Aí depois de saber tudo isso de Ur, né? Por que Deus pediu para Abrão sair de Ur? Se ele tinha tudo, tinha riquezas, era feliz na cidade. Por quê? Agora vamos ver os pontos negativos de Ur. E o motivo real porque Deus pediu para eles saírem. Primeiramente, o sepultamento. Geralmente, o sepultamento era feito, né, no cemitério, como até hoje é feito. Porém, muitas pessoas enterravam os mortos, né, no assoalho da casa, porque acreditava que se ele estivesse ali, do lado, era como se o espírito dele estivesse ali também. Ele nunca ia sair de casa. Se levasse para o cemitério, era como se estivesse dando adeus para aquela pessoa. Mas se ficasse em casa, era como se ele estivesse ali todos os dias com você. Então, já era um ponto negativo, né? Porque Deus, ele não aprova contato com os mortos. Já faz muito tempo. Muito obrigada. Deus não aceita o contato com os mortos. E agora, a religião. A religião era politeísta. E sabe quantos deuses tinha na cidade de Ur? Eu fiquei impressionada. Quase 15 mil deuses. Eram muitos deuses. E Deus não aceita a ideia da idolatria. De idolatrar pessoas consideradas santas, né? Que a gente vê até hoje. E Deus não aceita isso. Tinha muitas festas para esses deuses. As festas eram semanais, quinzenais, mensais. E acredito que tinha festas quase todo dia, né? Porque para 15 mil deuses, são muitos deuses. Então, eles adoravam o sol, o fogo, a lua, estrelas, qualquer coisa, até uma pedra. Se tivesse um formato diferente, para eles era um deus. E inventavam um nome para esse deus. Esses deuses eram carregados e exibidos, né, pelo povo. Os músicos iam tocando instrumentos e cantavam hinos para eles. Acredito que eles tiveram muita criatividade para criar hinos para 15 mil deuses. Certeza. E faziam oferendas de alimentos, animais, de água, de vinho, de cerveja e incenso. Até aí tudo bem. Mas a coisa ainda vai piorar. Isso se chama romarias, né? Quando eles se juntavam em atividades religiosas, fazia peregrinação, né? E Deus não aceita romarias. Esses deuses exigiam, agora a parte ruim, licenciosidade, né? A outra parte também era bem ruim, mas não comparada a essa. Sagrada prostituição em seus cultos. Toda mulher atingia a maioridade, na época que já era bem novo, eram acho que 14 anos já era maioridade. Atingia essa idade, toda mulher casada, viúva, qualquer mulher, uma vez na vida, teria que ir a uma câmara. E essa câmara era levada para fora da cidade e ali eles podiam fazer qualquer tipo de relação sexual ilícita, qualquer coisa, das mais nojentas que a gente possa imaginar. Então, uma vez na vida, teria que fazer isso. A mulher que se negasse a fazer, aconteceria coisa pior com elas. Então, eu acredito que Deus livrou, né, Sarai e muitas outras mulheres que foi junto com eles, né? Então, foi por isso, né, que Deus, um dos motivos que Deus pediu para eles saírem de lá, né, para que ela não passasse por isso. Porque Deus, ele não aceita a depravação sexual. Nessas festas,
as mulheres tinham que aparecer com maquiagens bem rudes, com sombras bem fortes, grandes brincos e broches enormes no cabelo, vários braceletes, anéis, e o vestido chegava até o tornozelo. Porém, era só um lado do ombro. Então, dá para entender de onde vêm esses costumes, né, de joias, maquiagem fortes e vestimentas inapropriadas, né? Deus não aceita que a beleza seja usada para fins egoístas. E eles pensavam que se praticassem essas orgias, os deuses iam abençoar com fertilidade e prosperidade. Então, em meio a tudo isso, nasceu e cresceu Abraão. E seu pai, seus irmãos, os seus primos faziam parte disso. E somente Abraão não quis participar dessas coisas. E Sarai concordou com ele e também não aceitou. E por causa dessa fidelidade, Deus os abençoou grandemente. Amém. E deu-lhe também muito dinheiro. Porém, um dia Deus pediu para Abraão sair de Ur. Por quê, né? Agora nós entendemos o porquê que Deus pediu para Abraão sair de Ur. A influência de amigos e parentes, né? Os próprios amigos e parentes ficavam ridicularizando ele e forçando para que ele participasse desses ritos, dessas orgias, de tudo isso. E para... Exatamente. E a influência, ela conta muito. Não é fácil ser cristão em meio a um ambiente desse. Eu lembrei, a gente se sente incomodado quando é cristão e está numa festa, por exemplo. Eu lembrei de Angelina, quando estava na festa e ela ficou incomodada, né? E ali ela buscou, né, a igreja e voltou para os caminhos de Deus. Amém. E é assim que a gente se sente também quando está num ambiente desse. A gente é convidado para um aniversário, a gente vai achando que é um aniversário, chega lá, é uma festa, a gente quer logo ir embora. A gente não se sente bem. E acredito que Abraão se sentia assim também. E quando ele saiu de Ur, tudo estruturado, tudo, alimentação boa, uma casa maravilhosa, rico, né? Ele saiu para morar em cabanas. Ele não morou mais numa casa bonita. Ele morou em cabanas, em uma cidade que tinha bem menos riqueza, pouquíssima riqueza, né? Porque é Canaã. Comparado a Ur, não tinha quase nada. Porém, Abraão foi muito mais feliz. Porque ele estava em meio de pessoas que acreditavam no mesmo Deus que ele. Ele estava em meio a pessoas que louvavam o mesmo Deus que ele, que adoravam o mesmo Deus que ele, né? O único Deus verdadeiro. E ele foi muito mais feliz. Ele criou fortes laços. E Ellen White disse que não foi uma pequena prova para Abraão. No começo, ele não queria sair. Foi uma coisa difícil para ele. Primeiramente porque ele não sabia para onde ele ia. Ele tinha fortes laços. Ele tinha os seus parentes, seu lar, seus pais. Tinha tudo. Mas ele não hesitou em obedecer. Os negócios, né? Os negócios, o dinheiro dele. Ele tinha negócios na cidade, né? E ele não hesitou em obedecer. E isso serve, né? Não é porque eu estou falando sobre isso que eu
sigo perfeitamente, né? Que eu obedeço perfeitamente. Mas é o que eu desejo, que eu almejo e que eu estou em busca a cada dia. Né? Então eu me incluo, né? Nós estamos aqui em busca, né? De sermos assim como Abraão também. Quando vier um pedido de Deus, uma coisa difícil, a gente não deve nem questionar, né? Porque Deus sabe todas as coisas. A gente deve simplesmente obedecer. E a pergunta que está aqui, né? Você está pronto para mostrar a Deus que realmente o ama? É uma pergunta para cada um de nós. Está disposto a fazê-lo, mesmo que isso lhe exija um tremendo sacrifício? Que é um tremendo sacrifício. Até que ponto a influência de sua família e amigos atrapalha seu cristianismo prático? Que Abraão, em meio a tantas coisas que não agradavam a Deus, ele se permaneceu firme, né? Tantas pessoas tentando tirá-lo dali, tentando fazê-lo com que ele cometesse pecado contra Deus, mas ele foi firme. E nós estamos dispostos a viver em situações adversas entre estranhos, né? Que Abraão foi para meio de estranhos, a fim de que possa refinar o caráter. Foi onde ele mostrou mais o seu caráter, ele refinou o caráter, porque ele estava no meio do povo de Deus. Você deixaria seu mundo, parentes, amigos, cidade confortável e próspera, profissão, para servir um Deus que ele deseja? Essa pergunta, né, para mim também, né? Será que eu estou disposta a isso? Nós vamos saber se um dia passarmos por isso. Então, Deus não está pedindo para que a gente saia da nossa cidade. Deus não está pedindo para que a gente faça esse sacrifício tão grande. O que Ele pede são coisas mais simples. Né? Às vezes é só falar para um vizinho. Às vezes é só acordar um pouco mais cedo, né, para dedicar um tempo a Ele. O que Deus nos pede hoje são coisas fáceis comparado ao que Ele pediu a Abraão. E como está sendo a nossa resposta? O que nós estamos mostrando para Deus, né? A nossa obediência. Então é isso que eu quero deixar hoje para nós pensarmos. O que eu estou fazendo? O que é que Deus está me pedindo que eu não estou fazendo? E o que é que falta? Por que eu não estou fazendo? Então eu não sei qual é, mas já escolheu a música. Vamos cantar todos em pé, né? E continuar aqui. Angelina? Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Amém? Traz o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Traz o mundo, Jesus na frente, atrás não volto nunca mais. Amém? Esse seja o nosso voto a cada dia, não voltar atrás. Jesus é melhor sim que ouro e bens.
Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Amém? Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Amém. Não poderia ter escolhido música melhor, né? Jesus, ele é a melhor escolha sempre, né? Não há nada que possa colocar à frente de Jesus. Ele é sempre a melhor escolha. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por essa mensagem de hoje que o Senhor colocou em meu coração. Abençoe, Senhor, cada pessoa aqui nesse momento, que ela venha entender a Tua mensagem, que não há nada melhor do que Ti, Senhor. Não há o que fazer sem Ti, Senhor. A cada dia, Senhor, que nós possamos ser pessoas de acordo com o Teu coração. Para quando o Senhor voltar, nós todos juntos podemos estar cantando e louvando a Ti pessoalmente, olhando face a face. Nos leva, Senhor, para nossos lares nesse momento, com o coração cheio do Teu amor. E nos livra, Senhor, de todo mal. Em nome e por amor de Jesus. Amém.